Baixe grátis o meu novo e-book com uma mensagem que vai transformar a sua vida. Clique no link que está na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida e o seu modo de se relacionar com Deus através do jejum. A Bíblia mostra que o jejum, ele fortalece o nosso espírito contra as tentações da carne, além de te preparar para a batalha espiritual e outras coisas. Você sabe, eu tenho certeza, que você sabe que o cristão precisa jejuar, mas talvez você, por ter tantas dúvidas sobre esse assunto, você acaba não jejuando. Então, se você quer saber como jejuar, por quantos dias, quais alimentos você pode ou não consumir, se você pode beber água ou não, se você pode fazer por uma causa específica, assista esse vídeo até o final e eu vou te responder tudo isso e eu também vou contar a minha experiência com o jejum, tá bom? Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você receber a notificação aí no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver é o que é o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos por um determinado tempo com o propósito de você intensificar a sua busca por mais da presença de Deus. E é importante lembrar que o jejum não é simplesmente você ficar sem comer. Isso aí é dieta, isso aí é greve de fome, mas o jejum não, é uma decisão de você deixar os desejos da carne em segundo plano para você fortalecer o seu espírito através da oração e da leitura da palavra, tá bom? Então tem muita gente que acha que o jejum é feito só por quem é muito religioso ou só por pastores, por líderes da igreja, mas na verdade todo cristão deveria fazer o jejum, porque quando você elimina a alimentação por algumas horas ou dias, você se desliga das coisas dessa terra e fica muito mais sensível com as coisas de Deus, né? E muita gente me pergunta, pastor, mas por que eu devo jejuar? Qual é o sentido disso? E a primeira coisa que você deve saber sobre o jejum é que ele não vai mudar Deus. O jejum não vai fazer com que Deus seja mais bondoso, mais misericordioso, que Deus vai te amar mais por causa disso. Não, o jejum vai mudar você. O jejum vai mudar o seu coração. Ele vai fortalecer a sua fé e, consequentemente, você vai se aproximar mais de Deus. Amém? Então, além disso, a Bíblia diz que o jejum ele pode ter outros propósitos. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas deixavam de se alimentar para interceder pelas outras, ou porque elas estavam demonstrando arrependimento, ou porque elas estavam buscando proteção, cura, libertação. E já no Novo Testamento, nós vemos o exemplo do próprio Jesus, quando ele fez o jejum para se preparar para os desafios que ele iria enfrentar no seu ministério. Também está escrito que os primeiros cristãos, eles jejuavam quando eles iam tomar decisões muito importantes, para pregar a palavra de Deus com ousadia, para ter mais autoridade espiritual. Viu só como é importante o jejum? Então você pode fazer um jejum sim, por uma causa impossível que você está passando, por uma pessoa que está passando por necessidade, um enfermo aí na sua família, para Deus abrir uma porta de emprego. Isso tudo é importante, entendeu? Porque Deus está vendo a intenção do seu coração. E outra dúvida muito comum também é como fazer o jejum. Muitas pessoas, né, elas têm problemas de saúde, elas têm fraqueza física, então elas ficam com dúvidas, né? Ah, será que eu devo fazer ou não? Então essas pessoas escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. E mesmo que não tenha nenhum exemplo na Bíblia sobre esse tipo de jejum, nós não podemos dizer que ele não tem valor. Porque, como eu disse, Deus vê a capacidade e a intenção do coração de cada pessoa. E tem um outro tipo de jejum que é abrir mão de certos alimentos que você gosta. E até mesmo coisas que estão te atrapalhando na caminhada com Deus. Como a internet, televisão. E eu também não acho que isso é errado. Afinal de contas, você está fazendo isso com o propósito de te aproximar de Deus. E tem também o jejum de Daniel, muito comum, muitas pessoas me perguntam sobre esse jejum. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos fizeram um jejum onde por 21 dias eles só comeram legumes e beberam água. Eles então fizeram isso porque não queriam se contaminar com as comidas do rei, porque aquele rei era idólatra.
Então as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, elas não comem carne, não comem doces e nem pão. Elas comem frutas e legumes e bebem água, suco durante 21 dias. Então esses 3 tipos de jejum que eu citei para você são chamados os jejuns parciais. Mas existe também o jejum normal, onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água por um certo período. Esse provavelmente foi o jejum que Jesus fez durante os 40 dias em que ele esteve no deserto. Isso quer dizer que Jesus bebeu água então? Pode ser que sim, porque a Bíblia não fala se Jesus ficou sem beber por esses 40 dias ou se ele simplesmente sentiu sede durante aquele tempo. Depois você lê aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4. E ainda temos o jejum total, onde a pessoa fica sem comer nada e também não bebe água. Mas isso eu não recomendo, e não recomendo mesmo, porque o nosso corpo ele precisa de água para fazer os nossos rins funcionarem normalmente. E eu já ouvi muitos médicos dizerem o quanto isso é perigoso. E na Bíblia há pouquíssimos casos desse tipo de jejum, e eles duravam em média 3 dias, que é o caso de Esther, o caso de Paulo. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas Moisés jejuou por 40 dias, ele não comeu, não bebeu, mas você deve se lembrar que aquela era uma ocasião especial. Moisés estava repleto da glória de Deus, ele estava debaixo do mover de Deus, porque senão ele não suportaria. E a Bíblia então não tem uma regra definida, por isso você é livre para escolher o tipo de jejum que você quer fazer. E há muitas pessoas que fazem jejum de um dia, outras fazem de apenas 12 horas, tudo depende do quanto você aguenta, sem ficar se sacrificando muito. E antes de eu te contar a minha experiência, que eu te falei que eu ia falar, eu tenho que te dizer que é muito importante você entender que não é uma barganha com Deus. Jejum não é você fazer uma troca com Deus, como se Deus fosse obrigado a te abençoar, como se Deus fosse obrigado a responder suas orações. E eu vi que muita gente, elas ficam com essa ideia na cabeça. Eu fiz jejum por um dia, fiz jejum de uma semana, fiquei subindo no monte e Deus não me respondeu. Por quê, pastor? É porque você tem que entender que existe um tempo de Deus, existe o jeito, a maneira de Deus, que muitas vezes é diferente da nossa. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, se Deus for te dar algo para te prejudicar, Ele não vai fazer isso. E você tem que entender uma coisa, desde o primeiro dia em que você orou, Deus já ouviu sua oração, Deus já recebeu, então descansa o seu coração. Você pode ter certeza, você fez algo que Deus se agradou. E Deus no tempo certo, Deus vai te abençoar. Amém? A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 10, que o Senhor apareceu para Daniel e falou, Daniel, você, desde o primeiro dia que você passou a se humilhar na minha presença, são ouvidas as suas orações. Então não pense que o seu jejum tem sido em vão. Amém? E eu já fiz muitos jejuns, né? Tem pessoas que têm mais facilidade que as outras, mas um jejum que foi muito marcante para mim, foi um jejum que eu fiz de 3 dias, né? E eu fiquei nesses 3 dias buscando ao Senhor, mas aconteceu um fato que eu quero te explicar. Muitas vezes você vai fazer um jejum e você precisa trabalhar, né? Você não consegue ficar o tempo todo só em oração, lendo a palavra de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 dias fazendo esse jejum, só que eu tinha que atender clientes, eu trabalhava na loja do meu pai. E nesses 3 dias, olha, eu sofri muito porque eu achava que eu ia para o hospital, porque eu tinha que dar atenção para as pessoas, eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar direito, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu estava confiante que Deus estava vendo o meu desejo, eu queria mais de Deus na minha vida. E realmente, depois daquele jejum, eu colhi muitas bênçãos, sabe? Então você, que muitas vezes pensa, né? Mas pastor, 3 dias é muita coisa. Você pode fazer um jejum de 12 horas, por exemplo. Eu já fiz alguns jejuns em que eu começava, eu jantava e eu ia apenas comer de novo, né? Depois do almoço, lá para as 2 horas, 3 horas da tarde. E já fiz muitos assim, é o que eu mais costumo fazer. É um jejum de 12 horas. E eu já tive muitas experiências, né? Depois que eu fiz um jejum uma vez, né? Para mim parecia que não tinha acontecido nada. Mas por coincidência, a gente sabe que não tem coincidência, 2 dias depois, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu recebi um chamado, né, o chamado de pastor. Então, eu tenho certeza que Deus viu a minha intenção, eu queria mais de Deus, eu estava buscando uma resposta.
sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que às vezes a resposta vem depois de meses, depois de anos. Então o meu conselho para você é o seguinte: continue buscando ao Senhor, né? Se você não tem capacidade de fazer jejuns prolongados, não faça, sabe? E aquilo que eu te disse, não fique sem tomar água. Faça jejuns de um dia, mas vai tomando água, sabe? E talvez você queira tomar suco, não importa, Deus está vendo a intenção do seu coração. Amém? Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas, né, sobre o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o jejum. E também se inscreva aqui no meu canal. Deus abençoe.